Mas isso aqui é o que está escrito no documento do Congresso americano. Então esse cartel de censura que o Alexandre de Moraes criou, agora acabou. Porque agora eles sabem. Você não vai mexer na censura para poder eleger o Lula. Porque se isso acontecer, nós não vamos aceitar o resultado das eleições. E se não aceitar o resultado das eleições, vai acontecer o quê? Igual na Venezuela. O Maduro foi preso pelos crimes que cometeu, mas ele não poderia ter sido preso antes como chefe de Estado. E aqui está o pulo do gato. Isso aqui é o que a imprensa não vai dizer para vocês. Quando o Maduro foi preso, ele já não era mais reconhecido como presidente eleito. E isso começou no Congresso americano. Até a esquerda americana, não todos, óbvio, mas disseram, não, as eleições não existiram na Venezuela. Isso é um ponto que ninguém te fala. Brinca, Lula. Brinca, Moraes. Vocês acham que o governo americano não sabe os crimes que vocês cometeram? Vocês acham que a União Europeia não sabe os crimes que vocês cometeram? Então brinquem de censurar as pessoas. Brinquem de censurar canais, perfis, fora do território nacional brasileiro. Por isso que vocês têm que estar aqui nos assistir. O pessoal no Brasil vai ter medo de dizer isso pra vocês. Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um assunto sensacional. Portanto, se você gosta do nosso conteúdo, acha o nosso conteúdo relevante, é muito importante que você considere se inscrever no canal, deixar o seu comentário, deixar também o seu like. Se liga aí. O brasileiro, ele não tá acompanhando político igual você não, gente. Basta conversar com as pessoas da sua convivência, amigos, conhecidos. O cara não tem ideia, ele vai repetir Flávio Rachadinha, ele vai repetir chavões de, não sei não, mas acho que essa família tem ligação com o miliciano. Porque foram mentiras que foram propagadas por mais de uma década. Mais de uma década. Você tem o PT falando isso, você tem o MBL falando isso, você tem alguns liberais falando, alguns não, né, muitos, falando Flávio Rachadinha. Eu já avisei aqui 1 zilhão de vezes. Se tivesse uma sujeirinha pra falar do Flávio, o Flávio seria estuprado. É uma obviedade isso. É até chato ficar falando isso toda hora no programa. Se tivesse uma. Ou você em casa pensa que se tivesse alguma coisa de podre do Flávio, tá aqui, ó. Te peguei. O PT não ia usar. Usando a máquina. Os caras têm o STF inteiro. O STF inteiro na mão deles. Eles não iam usar essa porra. Enfim. Aí o Lula hoje falou essa merda que o Ramais comentou aqui. Produção, se puder colocar aí na tela. Essa palhaçada aqui que o Lula falou. Os Estados Unidos fez um relatório essa semana sobre o PIX. E ele disse que o PIX distorce o comércio internacional, porque o PIX acho que cria problema para a moeda dele. O que é importante a gente dizer, para quem quiser nos ouvir, o PIX é do Brasil. E ninguém vai fazer a gente mudar o PIX pelo serviço que ele está prestando à sociedade brasileira. O que nós poderemos fazer é aprimorar o PIX para que cada vez mais ele possa atender à necessidade de mulheres e homens desse país. Um abraço, queridos. Aí, assim, óbvio, né, o Lula não fala a verdade pra vocês, porque é o seguinte, aqui, vocês estão vendo, tem duas coisas, né? Tem o Pix, @revistamanhã.com, e tem o Zelle, @revistamanhã.com. Esse aqui, o Zelle, é dos Estados Unidos e o Pix é no Brasil. Você poderia dizer, é a mesma coisa. Aqui é empresa privada, aqui é o Estado. O Pix foi criado no governo do Bolsonaro, quebrou os bancos, essa é a verdade. E nessa de quebra dos bancos, tem muita coisa ali que, por exemplo, o governo brasileiro consegue quebrar. Sigilos que não deveriam ser quebrados. E a crítica do governo americano é sobre isso. Não é sobre a facilidade de enviar dinheiro de uma pessoa para outra. Inclusive, vocês podem fazer Pix aqui, pix@revistamanhã.com. Faça seu Pix pra gente. E aí o Lula pega nessa fala ali e diz, não, eu já pedi ao Trump para extraditar. E ele não fala o nome, né? Nem o meu, nem do Ramais. Eu vou fazer uma pergunta aqui só para saber quanto tempo você nos segue, tá? Só responda sim ou não. Você que tá em casa me assistindo agora, você sabia que o Lula queria me trocar por um espião russo preso no Brasil? Responda aí, sim, não. Só responda. Só para eu saber direitinho há quanto tempo você tá nos assistindo. O Lula é desesperado pra pegar esse corpito aqui, e agora ele quer esse cara musculoso aqui também. Ele não quer só o gengivudo, não, agora ele quer o musculoso. Então, assim, a maioria ele tá dizendo que sim, né? A galera já sabia. Mas o Lula é desesperado pra pegar os dois foragidos aqui, esses dois foragidos aqui. E o desespero dele... E Eduardo Bolsonaro. E o Eduardo, agora tem 3, né? Agora tem 3. O Eduardo Bolsonaro. Então, a maioria aqui já nos assiste, já sabia que o Lula queria me trocar por um espião russo. Esse espião russo, ele forjou cidadania brasileira, forjou passaporte brasileiro e fazia isso para outros criminosos e trabalhava pro serviço secreto russo
e com o passaporte brasileiro trabalhou inclusive aqui nos Estados Unidos e trabalhou na Europa. Esse cara foi preso no Brasil por esses crimes, e aí os Estados Unidos queria a extradição dele. O Lula não aceitou, o regime Lula não aceitou, e falou que tinha que fazer a troca. Foi aí que surgiu aquela famosa matéria da Folha de São Paulo. São só palavras, né? Que eles pegaram. Imagina você levar um dossiê, tá aqui, ó, todos os crimes do Alan dos Santos. Aí as autoridades americanas olharam, mas são só palavras, não tinha crime. Aqui, ó, só palavra. E aqui nos Estados Unidos não tem essa. E o Lula tá desesperado por causa desse dossiê de fato. Aqui agora o negócio é sério, numa outra oportunidade, mas o que eu quero mostrar para vocês, pode colocar na tela aí, produção, é esse relatório aí, que o Congresso americano fez a parte 3, o caso do Brasil. Isso é grave demais, tá? Esse documento aí, ele tá sintetizando uma investigação conduzida pelo Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos sobre a crescente campanha de censura do Alexandre de Moraes, e envolvendo o STF como instituição. Pode ir para o próximo, produção. Os pontos críticos, né, para que vocês possam entender o que está acontecendo, né? Você tem uma realidade onde o Brasil ele acabou virando alvo. O Brasil hoje é alvo de censura global. Então, a moderação de conteúdos e as decisões judiciais limitavam-se às fronteiras de seus países antigamente. Então, você está vendo o mapa ali? Antes, um país falava assim, nada pode ser utilizado, mas aqui a gente está censurando, isso aqui é ameaça ao nosso Estado, coisa do tipo, é decisão de Estado. O Moraes, ele mudou. Ele quis ir para além do território do juiz. Então, quando ele fez isso, o que aconteceu? Antes, mandados judiciais que exigiam que as plataformas de tecnologia removessem o conteúdo, ficava apenas dentro do território. E aí, a coisa muda quando o Alexandre de Moraes, ele mirou a mim, por exemplo, jornalista, mirou o Monark, influenciador, políticos que estão nos Estados Unidos, e aí ele mandou uma ordem pro X e pro Rumble para tirar esses conteúdos da internet. E aí ele está, então, o Alexandre de Moraes, obrigando empresas americanas a tomarem essas decisões. Ontem, eles, além de terem feito esse resumo, né, mostrando que o Alexandre de Moraes não queria só bloquear as coisas que estavam no Brasil, feitas por brasileiros, ele queria que fosse proibido no mundo inteiro, e punindo as plataformas, forçando empresas, por exemplo, americanas, a assumir esse controle que ele estava fazendo. Ou seja, o regime Alexandre de Moraes, o X, o antigo Twitter, e o Rumble tinham que seguir as diretrizes do Alexandre de Moraes, ser uma extensão do STF. E aí, todo mundo que estava nos Estados Unidos tinha que estar sob a ordem do Alexandre de Moraes. Quem não cumprisse, e aí isso era confidencial, tinha que pagar multa diária de R$100 mil. A do Elon Musk chegou a ser de 8 milhões para ele fornecer dados da minha conta. Ele se negou. E aí começou. Monark, mais de 40 contas suspensas em 24 plataformas. O meu caso, foram mais de 50 contas bloqueadas no Instagram, mais de 10 contas bloqueadas no X, e depois o Eduardo Bolsonaro. Quando ele fez isso, o Alexandre de Moraes, ele ligou um alerta no governo americano. Falou, não, peraí, isso é impossível, vocês não podem fazer isso. Você pode pedir dentro do território brasileiro, mas não fora. Então aí começa. Remoção de proteção legal, retirada de imunidade da plataforma para incentivar a censura em massa. Depois, multas diárias astronômicas que serviam como guilhotina financeira, fazendo congelamento de bens e banimento nacional de empresas. O Telegram foi banido no Brasil por um dia, se eu não me engano, por causa de um canal que eu tinha no Telegram. Pouca gente sabe, mas depois do presidente Bolsonaro, o maior canal do Telegram era o meu. Eu não posso ter mais canal no Telegram. Mas o meu canal era, depois do presidente Bolsonaro, o maior canal do Telegram. O Ítalo lembra disso. A gente anunciava a live no Terça Livre lá no Telegram. Em minutos a gente batia a audiência. Não era, Ítalo? Era o maior canal que tinha no Telegram. E eles proibiram a minha conta lá. Então ou o Telegram fazia isso, ou perdia a plataforma perdia o direito de existir no Brasil. Depois a criminalização do uso de VPN, que foi um troço absurdo por parte do Alexandre de Moraes, depois ele teve que voltar atrás. E aí, óbvio, né?
a reintegração de contas baseando-se em alta censura forçada e obediência contínua, ou seja, as pessoas estavam com medo de publicar o que elas querem e ficaram com receio, e aí você gera a autocensura. As pessoas começam a censurar a si próprias. Não posso falar isso aqui. Tem um comentário que é corrente no Instagram, que é: meu advogado disse que eu não posso comentar sobre isso aqui. E aí, o que acontece? Você terceiriza a censura. Então, Alexandre de Moraes, por meio do STF, agora faz com que as empresas passem a censurar em nome dele, não em nome da empresa. Eu esqueci o nome dele agora, o Mark Zuckerberg, ele foi o primeiro a falar depois do Elon Musk. O Elon Musk foi o primeiro a dizer, mas o Mark Zuckerberg foi o primeiro a dizer depois do Elon Musk que o Biden estava mandando as empresas censurarem as redes sociais em nome dos termos de serviço, que aqui nos Estados Unidos é Terms of Service, que eles chamam de TOS, que é a política de uso da plataforma. Não, você violou os termos de uso. Vocês podem comentar aí se alguma vez você já recebeu aquela mensagem: você violou. Qual? Ninguém diz. Mas isso era o STF aprendendo com o Biden, porque o Biden estava fazendo isso, a não dizer para o usuário que aquilo ali era uma decisão do governo, no caso do Brasil, do judiciário. E aí é a terceirização. Os Estados Unidos pegou e falou assim: chega. Isso aconteceu com o X, aconteceu com o Rumble, aconteceu com a Meta, aconteceu com o Spotify, e agora acabou essa palhaçada. Só que tem a questão do VPN também, né? Multa de VPN. Quando acabou com essa palhaçada, meu irmão, a brincadeira pro Alexandre de Moraes ficou muito cara e muito séria. Porque agora, quando ele fez esse caminho aí, investigação inicial, banimento, remoção forçada, ordem de mordaça, e depois reintegração condicional para a pessoa poder ficar usar as redes sociais com vigilância judiciária, essa brincadeira chegou no ponto ápice. Qual foi? Em 2022 isso aconteceu e afetou a eleição e elegeu Lula. Se isso acontecer de novo, isso é o que o Congresso americano está dizendo. E quando eu falo Congresso americano, não estou falando de gente de direita dos Estados Unidos, não. Isso aqui tem republicanos e democratas. O Congresso americano pode dizer sim que as eleições, se o Alexandre de Moraes enviar ordens de remoção de conteúdo, ou o próprio TSE falar remoção de conteúdo, não, não e não, o que a gente vai dizer? Olha, vocês afetaram as eleições. Então mostra essa parte da apresentação, que é correlacionando censura e pesquisas eleitorais. Setembro de 2025, ordem secreta de Alexandre de Moraes contra Eduardo Bolsonaro. Quem estava na frente? Lula. Ordem judicial de Alexandre de Moraes em dezembro de 2025. Empatou. Ordem judicial do Alexandre de Moraes isso foi em fevereiro. Depois que acabou, quem subiu nas pesquisas? Flávio Bolsonaro. Isso aqui, essa apresentação é da timeline, tá? Mas isso aqui é o que está escrito no documento do Congresso americano. Então esse cartel de censura que o Alexandre de Moraes criou, agora acabou. Porque agora eles sabem. Você não vai mexer na censura para poder eleger o Lula. Porque se isso acontecer, nós não vamos aceitar o resultado das eleições. E se não aceitar o resultado das eleições, vai acontecer o quê? Igual na Venezuela. O Maduro foi preso pelos crimes que cometeu, mas ele não poderia ter sido preso antes como chefe de Estado. E aqui está o pulo do gato. Isso aqui é o que a imprensa não vai dizer para vocês. Quando o Maduro foi preso, ele já não era mais reconhecido como presidente eleito. E isso começou no Congresso americano. Até a esquerda americana, não todos, óbvio, mas disseram, não, as eleições não existiram na Venezuela. Isso é um ponto que ninguém te fala. Brinca Lula, brinca Moraes. Vocês acham que o governo americano não sabe os crimes que vocês cometeram? Vocês acham que a União Europeia não sabe os crimes que vocês cometeram? Então brinquem de censurar as pessoas. Brinquem de censurar canais, perfis, fora do território nacional brasileiro. Por isso que vocês têm que estar aqui nos assistindo. O pessoal no Brasil vai ter medo de dizer isso para vocês. E graças a Deus, a gente vai continuar mostrando para vocês tudo isso. Eles vão querer censurar as redes sociais.
O TSE já é outro. O TSE já será mudado durante as eleições. Alexandre de Moraes continua botando as garrinhas para fora. Hoje a PM já avisou que trocou a bateria da tornozeleira do presidente Bolsonaro, ampliou o espaço de drone, né, de proibição de drones, perto do Bolsonaro. Ele vai querer ferrar o Bolsonaro. Eu aposto até que ele vai querer isolar o Flávio do presidente Bolsonaro, deixando só algumas pessoas. Mas mesmo assim, nós estaremos aqui denunciando esse canalha, mostrando quem ele é. E se quiser afetar as eleições como antes, não vai ter mais ajuda dos Estados Unidos. Gente, o Flávio falou isso no CIPEC. Vocês viram alguém no Brasil entrar com ação contra o Flávio? Dizendo que o Biden ajudou a eleger o Lula? Tem ninguém. Eu acho que teve 2 ou 3 petistas que reclamaram. Mas é aquela reclamação igual do... Qual é o nome daquele advogado que anda de bermuda, né, Steph? Cacai. Cacai. Reclamação igual o Cacai, quando eu fiz a denúncia das maletas. Eu falei assim, não vou processar não. Né? Esse blogueiro aí, não vou processar não. Assim, melhor deixar pra lá. É melhor deixar pra lá. É o famoso, não repete isso não. Vocês perceberam isso em casa? Esquece o assunto, porque é verdade. Mas vocês perceberam isso em casa? Você que tá em casa nos assistindo, vocês perceberam que o Flávio falou nos Estados Unidos, no território americano, ele disse, o governo americano, sob Biden, ajudou a eleger o Lula. E ninguém no Brasil falou porra nenhuma. Meu irmão, se fosse mentira, Folha de São Paulo, G1, Estadão... Traidor da pátria, contra o Estado Democrático de Direito. Irmão, jamais ia ter fantástico sobre isso. E sabe por quê? Porque o próprio Barroso declarou isso, que veio na Secretaria de Estado pedir ajuda nas eleições do Rio e começou essa perseguição toda. Essa apresentação aí que maravilhosa que o Alan colocou, com base no relatório do Congresso americano agora, deixa muito claro por dados fáticos, que com essa manipulação prejudica adversários políticos por meio da justiça. Isso é o verdadeiro lawfare. Ou seja, faz o condenado em 3 instâncias levar vantagem, ganhar as eleições. Ou seja, se tivermos eleições minimamente limpas, imparciais e isentas, a gente ganha as eleições. E foi isso que o Flávio Bolsonaro falou. Queremos o apoio dos Estados Unidos, transações comerciais, podemos ser os melhores aliados. Houve interferência indevida do governo Biden pela USAID no Brasil, isso que o Alan estava falando. Não queremos isso, queremos apoio para defender a sociedade, a civilização ocidental, todos os nossos valores de liberdade, prosperidade, família, fé cristã. Não queremos interferência, queremos apoio. A interferência, auxílio não, jamais. Por quê? Porque a gente ganha. O relatório de ontem veio junto, logo em seguida, ao CIPEC. Logo em seguida de uma cobrança do que está acontecendo com o Bolsonaro. Logo em seguida de tudo que a geopolítica mundial está se mexendo para cada um no seu quintal poder trabalhar junto. É o tal do friendshore e nearshore, ou seja, vamos trabalhar com as pessoas que são nossos aliados para os americanos e quem está mais perto, para não depender estrategicamente de ninguém mais no mundo. É isso que o Trump está fazendo. Esse relatório de ontem, para fazer um resumo, o americano vem destrinchando como o Alexandre de Moraes se utiliza do judiciário para perseguir adversários políticos. Como isso fere a fala, a doutrina americana de liberdade de expressão que se deseja internamente e externamente. Como empresas americanas são obrigadas a cumprir ordens ilícitas de censura de um juiz que não tem jurisdição nos Estados Unidos. Ou cumpre, ou recebe processo judicial, tem multas, banimentos, ou tem que sair do país. Segundo maior mercado de internet do mundo. Imagina se não tivesse essas contestações internacionais que o Eduardo Bolsonaro que iniciou. Seria um Brasil um país enorme, mas fechado com uma arbitrariedade pior do que já está. Então o americano, nesse documento, colocou, olha, quebram a primeira emenda americana de liberdade, ainda quebram a soberania estatal dos Estados Unidos. Citam ainda organismos internos cooperando, como a Universidade de Stanford, que vem lá do núcleo woke disso tudo. Vem detalhando isso tudo. Vem detalhando cerca de 27 ordens ilegais do Alexandre de Moraes, mais umas 28 avulsas e mais de 30 do TSE na gestão do Alexandre de Moraes. Ou seja, o documento é sério, fala que é uma invasão de soberania, fala de casos detalhados. O Alan aqui falou do caso do Monark, que está no relatório,
O monarca não é cidadão americano, mas estava em terras e jurisdição americana. Então o norte-americano está atento, sim. Vamos contar com os norte-americanos para... Não é assim, mas ter o conhecimento da sociedade, da comunidade internacional, nos auxilia a quebrar essa arbitrariedade toda. Posso trazer um flashback aqui, Ítalo, rapidinho? Bora! Isso aqui é de fevereiro do ano passado, tá? Olha isso aqui. Fevereiro do ano passado, tá bom? Leiam comigo. Parece que o Trump não vai deixar impunes países que não respeitam a democracia. Tiram opositores das eleições, na mão grande, e não tem processos eleitorais seguros, transparentes e auditáveis. Maduro, ditador da Venezuela, enrolou Biden sobre fazer eleições limpas, em troca de suspender os embargos americanos a empresas petrolíferas venezuelanas. Não cumpriu e nada foi feito. Agora será. Fevereiro de 2025, tá? Essa publicação aqui é de fevereiro de 2025. Pode olhar aqui, ó. Aqui, ó. 27 de fevereiro de 2025. E qual que era o tweet? O tweet era do Eduardo. Eduardo traduziu o tweet do Trump, que é esse aqui, tá? Lá na Truth Social. Então tá aqui o do Trump. Pode olhar a data aí, ó. Pode olhar a data, tá aqui, ó. Ano passado. O que o Trump disse? Estamos revertendo as concessões que o falcatrua Joe Biden deu a Nicolás Maduro, na Venezuela, no acordo de comercialização de petróleo datado de 26 de novembro de 2022. E também acerca das condições eleitorais, vou repetir, tá? Eu vou ler isso aqui bem devagar para que você possa entender o relatório de ontem. E também acerca das condições eleitorais na Venezuela, que não foram cumpridas pelo regime de Maduro. Continua Trump. Além disso, o regime não tem transportado os criminosos violentos que eles enviaram para o nosso país, o bom e velho Estados Unidos, de volta para a Venezuela no ritmo rápido que eles haviam acordado. Portanto, estou ordenando que o ineficaz e não cumprido acordo de concessão de Biden seja reincindido a partir da opção de renovação de 1º de março. Obrigado por sua atenção a este assunto. Isso aqui foi antes de pegar o Maduro. Vamos fazer aquele ligando os pontos, Ítalo? Ponto 1. Ele disse que houve um acordo de eleições limpas. Dá uma caneta aqui. Eleições limpas e terrorista, narcotraficante. O Trump falou. O Biden tinha falado, né? Biden falou pro Maduro. Não, beleza. Me dá uma prova de eleições limpas e narcotraficantes que a gente precisa pegar e punir. O Maduro. Não, a gente vai cumprir. Beleza. Biden deixou mole. Veio o Trump. Eu quero saber da porra das eleições limpas e da porra dos narcotraficantes, caralho. Não teve eleições limpas, porque o impresso não teve essa, e depois não teve essa. E depois não teve o voto impresso auditável, que a Venezuela estava com voto impresso auditável, que demonstrou que o Nicolás Maduro não venceu as eleições e ele se manteve no poder. E não teve o combate ao narcotráfico, até porque o cartel de Los Soles, o chefe é o Nicolás Maduro. A matéria diz o seguinte: o ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF, Alexandre de Moraes, voltou atrás em decisão anterior e negou o pedido para que o assessor do presidente americano Donald Trump visitasse o ex-presidente Jair Bolsonaro na cadeia. A nova decisão do ministro vem após o Itamaraty afirmar que o encontro de Derek Billey, assessor sênior do governo Trump, para as políticas relacionadas ao Brasil e o ex-presidente poderia configurar ingerência nos assuntos internacionais, nos assuntos internos do Estado brasileiro. Essa foi a alegação, na verdade, né? O Ministério das Relações Exteriores também reforçou que não havia compromisso diplomático
já confirmado com o assessor aí do Trump. Abre aspas. A realização da visita de Derek Beatty requerida nestes autos pela defesa de Jair Bolsonaro não está inserida no contexto diplomático que autorizou a concessão do visto e seu ingresso no território brasileiro. Além de não ter sido comunicada previamente às autoridades diplomáticas brasileiras, o que, inclusive, poderia ensejar a reanálise do visto concedido, diz Moraes na nova decisão. Bom, meus amigos, em outras palavras, o que o senhor Alexandre de Moraes fez, o senhor Alexandre de Moraes, junto com o Itamaraty e com o governo Lula, fizeram foi uma tremenda lambança que vai prejudicá-los, tanto prejudicar o Lula, tanto prejudicar o próprio Alexandre de Moraes e prejudicar os brasileiros e também o próprio país, o próprio Brasil. Foi uma mega lambança que eles fizeram, né? Você viu aí também que o Lula já disse que o visto do Derek Beatty será cancelado, né? Será revogado, porque o Trump também cancelou e revogou o visto do seu ministro. Então ele fez o mesmo com o assessor do Trump. E aí ficou essa lambança toda aí. O governo americano com certeza não vai deixar isso barato, vai responder à altura. E na próxima semana o bicho vai pegar. O bicho vai pegar, tenha certeza disso. Vai haver uma resposta do governo americano referente a esse cancelamento de visto, a essa proibição de visita ao presidente Jair Bolsonaro. Com certeza vai haver alguma retaliação aí por parte dos Estados Unidos referente a essa postura do Alexandre de Moraes, do governo Lula e da diplomacia brasileira. Vamos aguardar para ver o que acontece. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe também o seu like e até breve.